Fala, comunidade. Então, assim, eu aqui na minha clínica, eu sou fisioterapeuta, mas eu não faço a parte de reabilitação de pós-operatório. Mas, com o conceito de liberação miofascial, eu consigo somar um tratamento. Por quê? Durante o procedimento cirúrgico, os fisioterapeutas focam só naquela área que tem que ser reabilitada e regenerada e faz ultrassom, faz laser, sei lá quais são os equipamentos, eletroterapia, tem a parte de reforço muscular, amplitude de movimento, eles fazem isso. Só que com o conceito eu consigo trabalhar sempre o lado contralateral, que ele vai ser solicitado em excesso, e aí, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou tentar mastigar aqui o meu corpo inteiro, tá? Vou falando, vocês vão criando raciocínio e vão segmentando. Chega para vocês uma pessoa que operou o ombro recentemente, um pós-operatório a curto prazo, de ombro direito, por exemplo. O que dá para fazer nesse ombro? Dá para trabalhar os músculos do antebraço, dá para trabalhar o bíceps e a membrana do tríceps ali fixa, dá para trabalhar os escalenos subclávio para melhorar a questão vascular, dá para trabalhar suboccipitais, dá para trabalhar elevador da escápula, o ombro tá aqui quietinho, não estou mexendo nele. Ele está aqui, pós-operatório. Consigo trabalhar os músculos flexores do punho, consigo trabalhar o lado contralateral. Por quê? Porque esse braço vai ficar imobilizado por um período e esse aqui vai ser muito mais solicitado. Então a gente tem que trabalhar sempre o quê? Na prevenção. Então no conceito eu consigo atuar dessa forma. O mesmo raciocínio vem para o cotovelo. Suponhamos que o cara fez uma cirurgia de reconstrução do bíceps. Ele operou lá o cotovelo. Eu consigo trabalhar os músculos do ombro já, consigo trabalhar o mesmo raciocínio de escaleno subclávio e lado contralateral. Vamos pensar numa pessoa que fez uma cirurgia de coluna, fez uma cirurgia lá na coluna lombar. Dá pra gente trabalhar tranquilamente. Claro que a gente vai ter que tomar alguns cuidados com o movimento e tudo mais, mas a gente consegue fazer técnicas palpando um pouco bem sutilmente o diafragma, fazendo a técnica do psoas, trabalhando o tensor da face lata, glúteo médio. Se a pessoa tiver se ela conseguir ficar de lado, se ela conseguir estar de lado, a gente consegue fazer palpação do grande dorsal, infraespinhoso, redondo menor. A gente consegue trabalhar o glúteo médio, a banda iliotibial, adutores, músculos da boca. A boca é extremamente importante, ela influencia um pouco no captor postural. A gente consegue conduzir o corpo como um todo, tá? Vamos pensar agora em uma outra cirurgia de quadril. A pessoa fez uma prótese de quadril. A gente consegue trabalhar a banda iliotibial, a gente consegue trabalhar o psoas, a gente consegue trabalhar o lado contralateral, que vai ser muito mais solicitado do que o normal. A pessoa vai mancar por um período, e aí a gente tem que trabalhar dessa forma. E quando a gente pensa em membro inferior, não pós-operatório, aliás, quando a gente pensa no membro inferior, a pessoa vai usar muleta, em muitos casos. Eu operei minha perna 3 vezes, eu fiquei com muleta por muito tempo, então eu hiper solicitei demais minha parte de membros superiores. Então quando eu venho um paciente com pós-operatório de membro inferior ou até de coluna lombar que usa muleta, que usa andador por um período, o membro superior acaba sendo mais sobrecarregado. Então a gente tem que olhar o corpo como um todo, é a tecla que eu sempre bato. O corpo é uma unidade. Chega aqui no meu consultório um pós-operatório de LCA, eu recebo muitas ligações. O Alan faz, eu sou fisioterapeuta. O Alan faz reabilitação e tudo mais. As minhas secretárias estão direcionadas em dizer isto. A reabilitação em si, se a pessoa for fazer aqui no meu consultório, vai ficar muito caro. E não faz sentido. Por mais que eu tivesse aqui, não faz sentido. Porque eu prefiro que a pessoa vá para a clínica de físio convencional ou, enfim, vá em algum lugar que direcione esse tipo de tratamento. Porque não é o conceito que eu tenho aqui. Mas eu não deixo de atender no pós-operatório. Porque eu vejo a unidade. O cara fez uma cirurgia de joelho, por exemplo, uma LCA ou uma cirurgia de menisco. A gente consegue trabalhar. No mesmo joelho que foi operado, se você tiver uma sensibilidade na palpação, dá para trabalharmos a banda iliotibial. Se a gente deixa o joelho quietinho ali, dá para só fazer uma pequena técnica na banda iliotibial. A gente consegue trabalhar o tensor da face lata lá em cima, na sua porção de origem. Lá no glúteo médio, consigo trabalhar um psoas, consigo trabalhar uma panturrilha. Dá para a gente trabalhar masseter, músculos que envolvem a articulação da mandíbula. E sempre eu bato na tecla, porque é o que eu faço aqui, eu dou minha atenção para o lado contralateral. Ele é extremamente importante. Lembre-se que quando a gente tem um problema, o nosso organismo ele tem a capacidade de adaptação e isso é um gesto involuntário. Se eu estou com uma dor de dente, a gente automaticamente sobrecarrega o outro lado para a função de sobrevivência que é a mastigação, é a alimentação. Eu não deixo de comer. Mas isso gera o quê? Uma compensação. Por isso que o nosso trabalho é muito bom, ele é muito valioso, porque os profissionais não olham a unidade. Eles olham o problema. É cirurgia, vamos focar na cirurgia. Protocolos, a cada X semana, tantos graus. Deixa fazer isso.
no nosso conceito, a gente vai trabalhar o todo. A gente vai fazer com que o corpo atue de uma forma mais equilibrada. Vocês vão perceber que durante esse trabalho de reequilíbrio com a liberação, principalmente canalizando o lado contralateral, ou se é uma cirurgia de membros inferiores, a pessoa usar muita muleta, andador, essas coisas, vocês vão perceber como quando vocês acabarem a consulta, a pessoa vai falar, nossa, tô com muito mais mobilidade, até na área que foi operada. Vamos pensar no ombro. Devolver função nesses músculos que eu mencionei, a gente não palpa o ombro. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô sentindo o ombro mais leve. O que eu falo pra pessoa? Não abusa. Porque o seu corpo foi operado e a gente tem que respeitar o tempo. Isso é algo extremamente importante. Mesma coisa para membros inferiores. Eu faço o trabalho e aí o que eu oriento meu paciente? Às vezes eles percebem que a mobilidade do joelho aumenta, eles percebem que a perna fica mais leve. E aí vem a minha função. Você fez uma cirurgia, ela está num processo de reabilitação, existem profissionais acompanhando sua reabilitação, mas não abuse. Porque eu te dei um bem-estar, mas a gente tem que respeitar a fisiologia de cicatrização. Então, todos vocês que vierem atender algum profissional, alguma pessoa que fez cirurgia, não feche a porta, dá pra gente trabalhar tranquilamente. Se você for fisioterapeuta, se você tiver clínica que já faça esse tipo de reabilitação e tudo mais, perfeito. Não, aí sigo no seu protocolo e o meu conceito é mais uma ferramenta olhando o todo. Do contrário, se você é um físico que também conduz como eu, ou se você é um massoterapeuta, educador físico, tenha esse raciocínio. Lembre-se do corpo como um todo. Eu espero que esta aula extra aqui ajude a vocês, traga paz a vocês. Nas aulas, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, que eu espero estar sempre ajudando de alguma forma, para a gente sempre ser sniper. Gratidão!